Olá a todas as pessoas que nos assistem, sejam bem-vindos de volta ao nosso videocast Papo Seguro, uma iniciativa do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu sou João Otávio Frota, juiz do trabalho no TRT da 10ª Região e gestor regional do Programa Trabalho Seguro aqui no nosso tribunal. Faço inicialmente a minha autodescrição. Eu sou um homem branco de cabelos castanhos. Estamos aqui no estúdio de gravação de videocasts. Eu visto um terno de cor chumbo, uma camisa branca, uma gravata verde. Esse é o terceiro episódio dessa série de episódios que nós estamos fazendo para tratar de temas relacionados à saúde e segurança no trabalho. A ideia é fazer uma conversa com uma linguagem simples, de maneira interativa e de maneira informal sobre temas relacionados à saúde e à segurança no trabalho. Hoje, nós vamos tratar de um tema de uma importância fundamental na saúde e segurança no trabalho, que é a promoção do trabalho decente de catadores de materiais reciclados. Um tema de importância fundamental para o mundo do trabalho, para o meio ambiente, para a economia no geral e para toda a sociedade. Hoje nós vamos contar com a participação de duas convidadas muito especiais, que têm muita propriedade no tema e certamente vão contribuir muito para essa conversa. Hoje nós estamos com a Aline Souza, que é diretora-presidente da Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e a liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. E também com a Ananda Toste Zizoni, juíza do trabalho, minha colega do TRT da 10ª Região, membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, integrou também o grupo de trabalho de catadores na Justiça do Trabalho, que, aliás, também foi integrado pela Aline. Bom, para a gente começar a nossa conversa, queria que vocês, se pudessem, dar uma saudação inicial, uma mensagem inicial para a gente poder, então, prosseguir. Aline. Boa tarde, doutor João. Para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui participando desse videocast Papo Seguro. Também quero fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou de blusa azul, calça preta e sou muito bonita. E quero desde já parabenizar pela iniciativa, pelo belíssimo trabalho de comunicação. Informação é muito importante ser levada, né, aos nossos públicos, ainda mais esse tema hoje de trabalho seguro para os catadores. Então, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com a minha amiga aqui, doutora Ananda, juíza, que tem nos apoiado e estado junto com os catadores do Distrito Federal ao longo dos tempos. Muito bem. A gente agradece a sua presença, honrosa para a gente aqui, né? Ananda. Olá, muito boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Ananda, então vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher parda, de olhos castanhos, cabelos castanhos lisos, na altura média, estou com um vestido preto e um sapato preto. Também quero agradecer meu amigo pelo convite, que honra, fico muito honrada, aproveito para parabenizá-lo por esse projeto, parabenizar o presidente Ribamar e o doutor Pedro, todas as pessoas que se envolveram. É uma grande alegria, é uma grande honra para todos nós do tribunal ter essa iniciativa que dialoga de fato com a sociedade, que traz temas tão importantes para o debate. E que alegria é estar aqui com essa autoridade no tema, que é a Aline, é uma pessoa tão generosa, tão sábia. A gente aprende tanto com você, Aline. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar com você, de aprender com você. Muito bem, muito obrigado. E eu costumo dizer, pensando sobre o tema, que esse tema não é só importante, né? Eu acho que esse tema é urgente. A atividade de reciclagem, às vezes muito esquecida pelas pessoas, né, Aline? Tem uma importância tão grande para a própria economia como base e para o meio ambiente, e movimenta bilhões de reais todos os anos, evita um colapso ambiental e muitas vezes é tão esquecida pelas pessoas, tanto a atividade de reciclagem quanto o trabalho das pessoas que trabalham na reciclagem, sobretudo os catadores. Acho que são dados do IPEA, né, 90%, cerca de 90% de todos os resíduos sólidos que são reciclados passam pelas mãos de catadores.
mas, infelizmente, uma parcela muito pequena do dinheiro que circula retorna para as mãos desses catadores. E isso, assim, 75% gira nas indústrias. Isso a gente precisa voltar os olhos para isso mesmo, né? E enquanto isso, os catadores convivem com uma situação de renda muito difícil, muitas vezes situações de insegurança alimentar, condições precárias, degradantes de trabalho, violações graves de direitos humanos. Então, essa categoria tão invisibilizada, parece que precisa sim ter mais voz, ter mais espaço, e eu acho que a ideia é que a gente converse sobre isso para tentar um pouquinho promover um pouco de voz, um pouco de espaço, um pouco de luz nesse tema que é tão importante. Então, para a gente começar com a urgência desse tema, eu queria que você, Aline, se pudesse contar para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória, você desde assim como catadora até se tornar uma grande liderança nacional dessa categoria. Doutor, é muito importante o senhor trazer essa situação de desigualdade econômica, né, da nossa categoria de catadores dentro de um protagonismo tão importante, né, do papel do catador no início da cadeia produtiva. Então, isso realmente é algo que nos revolta muito. Mas a reciclagem, ela acolheu a minha família. A gente vivia em condições muito mais desumanas antes de conhecer a reciclagem. Então, a reciclagem nos acolheu em uma situação ali de necessidade de ter a moradia digna, a casa própria, né? E ali a gente já tinha outros catadores, outras famílias que já trabalhavam com a reciclagem, e a minha família achou, se eles já trabalham com isso, gera renda, eles estão aqui, então vamos fazer também. Então foi onde a gente iniciou a catação de carroça. Eu conheci a reciclagem através da minha avó, né? A mãe da minha mãe, ela pegava na carroça, acordava cedo, ela dava 3 viagens no dia, em Águas Claras. A gente morava ali na ocupação irregular, ali no Pistão Sul. Então, eu me escondia na carroça depois que eu chegava da escola para poder achar que eu estava cuidando dela, que eu ia dar segurança para ela. Porque trabalhar hoje em situação autônoma não é fácil, né? Você tem que enfrentar o trânsito, enfrentar ali a forma do trabalho, ali acessar o resíduo que tem valor econômico, então não é fácil. E para a gente ali, a partir do momento que teve várias instituições nos apoiando naquela comunidade ali, da igreja, né, da própria Caixa Econômica, a própria Sindicop logo no futuro também acessou a gente ali, e a gente pôde ser orientado de que aquela situação insalubre naquele ambiente ali da ocupação, que ali onde morava era onde se trabalhava, a gente poderia, que tudo aquilo ali podia mudar, a gente podia ter condições melhores, né, ter acesso à cidadania, e também, paralela a isso, a luta pela moradia. Então, tudo evoluiu num prazo de 10 anos. Então, foram 10 anos que foi constituída a nossa cooperativa, a minha base, que é a Reciclo, né, e também conquistada a moradia em 2009, onde eu até hoje moro, do programa da Minha Casa Minha Vida, mas foi um programa direcionado para aquele público de catadores, né, sem taxa de pagamento como é que tem hoje. Então, é uma casa que nós recebemos, o governo federal na época entrou com o terreno e a Caixa Econômica com a construção. E ali constitui a cooperativa. Só que o que a gente precisa se atentar quando vai fazer a inclusão dos catadores autônomos, quando se organiza como pessoa jurídica, é pensar o seguinte: não tem que ter um olhar apenas para uma necessidade em si, do acesso, que no caso foi a moradia. Tem que pensar nos dois, o direito da moradia e o direito ao trabalho. Então, como se deixou a parte do trabalho ali meio sem, né, uma alternativa, a gente ficou durante, de novo, mais 10 anos, até chegar em 2019, o Complexo Integrado de Reciclagem, onde acolheu as cooperativas, e aí sim minha cooperativa conseguiu uma área para trabalhar, uma linha, né, de produção. Então, acredito que a minha trajetória, durante todo esse período, sempre foi vista minha irmã, Jaqueline Souza. Esperaram ela completar 18 anos, tudo dentro dessa comunidade, sabe? A gente lá criou uma escola, um galpão, fez uma escola para os catadores que não sabiam ainda escrever o nome, então, para assinar o estatuto de criação, teve que ajudar eles a fazer o primeiro nome. Então, lá tinha escola, já tinha uma cozinha solidária lá nesse ambiente também, onde os catadores trabalhavam, comiam, e tinha um barracão que cuidava dos filhos das catadoras para poder elas irem para a coleta também. Então, tudo tinha lá. E aí, logo na sequência, eu fui jovem aprendiz da Caixa Econômica,
no outro horário da escola, eu ia para essa bolsa e lá eu aprendi, na sala das prefeituras, como mexer com o computador, como atender o telefone, como recepcionar as pessoas. E através de outro projeto que a minha cooperativa teve, capacitou alguns jovens filhos de catadores para serem bolsistas, para ajudar a cooperativa, né? Fazer um ofício, uma ata, marcar reuniões para resolver alguns problemas da comunidade ali. Então, eu fui uma dessas jovens, dos 18 jovens, né? Eu nem estava na faixa etária, ele estava com 20 anos já, mas parece que era até os 18, mas eu fiz sem nenhum compromisso e no final foi diminuindo os jovens, então não tiveram alternativa, tiveram que me contratar como bolsista. E nesse trabalho como bolsista, eu fui vista pela Sendicop, que na época era presidida pelo Rony, e aí me convidaram para compor a chapa do Rony, que ia ter eleição também na Sendicop. E aí eu compus, eu fui eleita, a chapa dele foi eleita, né? Eu fiquei 3 anos como diretora secretária-geral na Sendicop, e fui eleita a primeira mulher presidente da Sendicop em 2015. Então, um cenário ali de muita representatividade masculina. E a partir do momento quando eu fui eleita pela maioria, tinha 96 catadores na minha eleição, as cooperativas foram também elegendo suas catadoras, mulheres que tinham perfil e tal, e viraram hoje a maioria das lideranças são mulheres das cooperativas, né? E eu fui reeleita e depois estou no terceiro e último mandato. Meu mandato encerra agora, dia 25 de março. E também a perspectiva é que outra mulher catadora que veio do lixão possa, né, ser eleita nessa próxima Assembleia. E é um histórico, uma narrativa assim, resumida, mas muito bonita, porque nem sempre foi flores, né? Tivemos e temos muitos desafios, mas eu convivo com uma pessoa que só fala, só não tem jeito para uma coisa nessa vida, que é para a morte. Então, se só não tem jeito para a morte, eu estou viva, então dá tempo de lutar, dá tempo de esperançar e vamos para a luta. É isso mesmo. Aline, eu particularmente não conhecia a sua história, acho que é um privilégio poder conhecer um pouco mais. Você falou que é muito bonita e eu concordo 100%, realmente. Obrigada. É uma história muito bonita, de vitória, que continua sendo de vitória. Você ainda continua aí trilhando grandes planos. É muito bonito de ver. E, Ananda, como que você conheceu como vocês se conheceram, a Aline? E como que o movimento de catadores chegou à Justiça do Trabalho, até a criação de um grupo de trabalho na Justiça do Trabalho sobre o tema de catadores? Como que foi essa história? Então, João, Aline, é uma alegria relembrar esse momento, Aline. Então, eu fui convidada pelo ministro Balazeiro a representá-lo em uma reunião com o ministro Lélio Bentes, então na presidência do TST, do CSJT, em uma reunião solicitada pelo Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. E a Aline participou dessa reunião, o Alex e outras lideranças. E, na ocasião, eu representava o programa Trabalho Seguro, né, na impossibilidade do ministro participar dessa reunião, e houve uma solicitação do movimento, uma exposição da situação grave em que se encontrava, uma solicitação de auxílio para a instituição de um grupo de trabalho no CNJ à época. E, a partir disso, a gente começou a pensar os caminhos para isso, talvez até por meio dos conselheiros, começamos a pensar essa articulação, vimos imediatamente a pertinência daquela demanda com o programa Trabalho, Seguro da Justiça do Trabalho, mas não só ele. No dia 7 de outubro, isso foi em outubro de 2023, no dia 7 de outubro, o ministro Lélio Bentes havia lançado a política judiciária de promoção de trabalho decente. E nessa iniciativa dessa política foram lançados 2 outros programas. O programa de equidade, raça, gênero, né, diversidade, e o programa de enfrentamento ao trabalho de escravos, migração de pessoas. Já existe o programa de trabalho infantil e já existia também o programa de trabalho seguro. Então, vieram 4 programas dentro mais 2, né, para somar os 2 existentes. Então, 4 programas para promover, por meio dos quais seria promover essa política de trabalho decente. Então, a gente percebeu que essa demanda dos catadores e das catadoras convergia às 4 frentes da política judiciária de promoção de trabalho decente, porque, veja, na Convenção 72, o trabalho de crianças em lixões é elencado como uma das piores formas de trabalho infantil. Programa Trabalho Seguro
sabemos, totalmente relacionados. Segurança alimentar, como você colocou, João, a exposição ao material perfuro-cortante, a insalubridade, a exposição ao sol, ao calor, né? E tantos outros riscos que a Aline acaba de colocar também se expõe esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Programa de enfrentamento ao trabalho escravo. A gente teve uma audiência e que tratou justamente disso, porque se a gente pensa nas formas modernas de escravidão e o que isso se representa, jornadas, condições de trabalho, a gente pode sim pensar a situação desses trabalhadores e trabalhadoras como uma situação de trabalho escravo, de exploração, de risco. E se a gente pensa no último programa de equidade, basta dizer que desse cenário de catadores e catadoras, no último levantamento oficial, 70% dos catadores e catadoras são mulheres e negras. Então, você falou agora de como hoje as lideranças femininas representam e muito a categoria, os cenários são de mulheres negras. Então, a gente está falando, sim, de um tema que está relacionado à equidade. E aí, quando nós estivemos lá na Expo Catadores, em dezembro, com a ministra Marina Silva, com o ministro Balazeiro também aí, então, participando, o ministro Lélio, o Ministério Público presente também, o ministro assinou a criação do GT, mas não no CNJ, lá no CSJT, lá na Justiça do Trabalho, e com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público do Trabalho, de lideranças do Movimento Nacional de Catadores, inclusive a Aline, o Alex, e de integrantes da Justiça do Trabalho, sob a coordenação do ministro Balazeiro. Então, foi muito importante esse GT e veio ao encontro do que se propôs, do que havia sido proposto como demanda pelos próprios catadores. Isso é muito legal, porque eu acredito muito, particularmente, no movimento de articulação política no geral pelos movimentos sociais. Quando o movimento dos catadores, historicamente, já tinha algum relacionamento com o Poder Executivo, com alguns fóruns que já existiam, por meio do movimento nacional de catadores, já conversava também, evidentemente, no meio da política com o Poder Legislativo, alguma coisa no Senado Federal, mas na hora, e acho que isso foi uma virtude muito grande, né, a meu juízo, do Movimento Nacional dos Catadores, de solicitar uma reunião com o chefe, na época, do Poder Judiciário Trabalhista, chamando, a verdade é essa, a meu ver, chamando à responsabilidade esses atores que têm, muitas vezes, o poder de decidir demandas que digam respeito a essas pessoas. Chamar o judiciário para conhecer de verdade o que é aquilo. Porque senão a gente fica decidindo os processos, as questões, falando, sem conhecer de verdade. Então, eu acho que foi, a meu ver, muito oportuno esse movimento de articulação junto com o judiciário. Nessa reunião que a Ananda comentou, também estava a convite da Ananda, inclusive representando o programa Trabalho Seguro aqui, e foi também para mim a primeira vez que eu tive o contato, de fato, com essa temática. Agora, Aline, para o pessoal que está nos assistindo, no geral, entender o que é efetivamente o trabalho de um catador de materiais recicláveis. Qual é o trabalho, o que é que essa pessoa faz no seu dia a dia, e aí quais são os principais desafios que se enfrentam nesse cotidiano? Doutor, eu quero só, antes de explicar aqui como que é os processos de trabalho, né, na cooperativa, contribuir também com a fala da doutora Ananda e a sua com relação ao papel do judiciário para as organizações de catadores no país, né? E também a importância que tem, o peso que tem a gente está com o judiciário do nosso lado ao longo das retaliações que sofrem nos municípios, nas cidades, né? E também as violações de direitos, que são, muitas das vezes, ali feito no dia a dia, mas que as pessoas, nós catadores, a gente não consegue ver uma solução, não consegue ver ninguém por nós quando está lá, porque parece que as pessoas estão numa cadeira, estão em um cargo político e as pessoas acham que é Deus, acham que é rei e quer fazer com o catador de tudo. Então, assim, se vocês não tivessem do nosso lado, não tivessem constituído o grupo de trabalho decente,
E essa visibilidade toda que já tem no país inteiro, de que, né, o Tribunal Superior do Trabalho tem desenvolvido um trabalho com os catadores, com as catadoras, e está acompanhando, tem recomendações elaboradas de forma coletiva para que as prefeituras, para que os governos possam entender o papel e o protagonismo dos catadores. Isso para a gente, a situação estaria bem pior, porque realmente é uma situação de violação como se a gente não fosse ninguém, como se não precisasse do trabalho dos catadores. Então, aqui a gente iniciou esse videocast falando que hoje os 90% dos resíduos que são gerados e inseridos nas cidades, para eles voltarem, retornarem, eles passam 90% pelas mãos dos catadores. Então, como que não somos importantes nesse processo? A economia circular, ela é gerada, né, ela é fomentada por essa atividade e sem remuneração. Então, o nosso trabalho hoje no dia a dia, né, dentro das cooperativas, que é importante trazer também para quem está nos assistindo, qual a diferença do trabalho de um catador autônomo, da diferença de um catador que está dentro de uma cooperativa. Da cooperativa, a gente depende praticamente da conscientização, da consciência das pessoas que estão dentro de casa. Então, a cooperativa ela foi feita para manejar resíduos provenientes da coleta seletiva. Uma cooperativa de catadores que está em um galpão estruturado, equipado, os catadores protegidos, né, com todo um sistema integrado para fazer a manipulação desse resíduo de forma correta, de acordo com o que dita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa planta precisa de um resíduo de qualidade, né? Então, é o que hoje a gente vê que não existe. Então, o que a população pode fazer para que um catador que chega na cooperativa, lá no nosso caso são 2 turnos, né? Tem um catador que chega das 8 para trabalhar às 8 e sai às 3, é o primeiro turno. Tem catadores, no caso, esse que eu estou falando, são pelo menos 250 catadores que chegam para trabalhar de 8 às 3 e mais 250 que chegam para trabalhar das 3 às 9 da noite, são 2 turnos. Esses catadores que estão nas esteiras, a grande maioria são as catadoras mulheres que botam suas mãos nos nossos resíduos, né, depois que a gente descarta, muitas vezes são resíduos que têm 57% de contaminação. E esses 57% as pessoas só vê como número, mas eu que estou lá no dia a dia, eu posso dizer o que são esses números. São 57% de resíduos que foram de forma destinada e regular de resíduo de home care, resíduo hospitalar. Alguns de home care e alguns outros da linha de clínicas, né? Porque em Brasília nós temos a Lei 5.610 de 2016, que trata os grandes geradores a partir de 120 litros como que eles são responsáveis para destinar seus resíduos. Então, acaba que algumas instituições acabam deixando de forma inadequada e vai parar nas mãos dos catadores. Esses 57% também são resíduos que eu não posso nem chamar de resíduos, é desrespeito aos animais. Então, chega muito, né, animais já em estado de decomposição pela coleta seletiva. Chegou animal morto? Sim, vários. A gente registra sempre, porque tem que registrar. Então, você já pensou um pet passar já em estado avançado de decomposição, passar numa esteira alimentadora, né, passar aqui uns 15 metros, aí cai numa esteira separadora. Então, só dele cair olha o que já está exposto ali na saúde das catadoras. E aí passar 30 metros ali da esteira, todas as catadoras terem acesso àquilo. Assim, é um desrespeito com o animal, conforme eu estou dizendo, e um desrespeito com as catadoras, né? E também com o meio ambiente. Então, não é porque ele é a unidade que tem que passar o resíduo para o consumo, que tem que chegar de tudo, de qualquer coisa. Ali também passa resíduos, né, tóxicos. Então, já teve acidentes de ácido, né, que depositaram sem orientação uma ampola com ácido que dentro dessa estrutura de equipamentos, quando caiu na esteira lá de cima, ele estourou e o ácido espalhou na linha, teve que deixou todos os catadores tossindo, com náuseas, desmaios, e teve que interromper as atividades. Então, foram pelo menos 40 catadores naquele dia sem renda por conta dessa ampola que passou na esteira, que veio da coleta seletiva. Então, eu vejo que o trabalho do catador, de triagem, daqueles que estão na alimentação dos materiais, os que estão na logística, na coleta, os que estão ali na parte de retirar o que sobra, o que não rejeita, o que não tem mais jeito, né, e manda para aterro, todos esses processos, e os que estão na administração, eles passam por essa situação, porque a unidade é uma só. Então, o que a gente precisaria hoje é aproveitar esse espaço para que as pessoas pudessem ser orientadas do que pode ser feito para que essa situação seja evitada. Então, beleza que passar na mão de um catador, vai ter todos esses impactos que eu acabei de falar. E que isso, as pessoas podem pensar que não tem nada a ver com isso. Eu não vou ser impactado com isso, não vou ser afetado com isso. Mas, e tudo isso, quando cair num contêiner de 1.000 litros,
vai ser compactado novamente num caminhão que vai ser direcionado para o aterro sanitário. E esse aterro sanitário vai aterrar esse resíduo. E esse resíduo ele vai ser acumulado com mais outros volumes de resíduo e que vai saturar essa área pública que está recebendo esse resíduo. Então, isso um dia vai chegar sim a afetar a pessoa. Todos nós, vai afetar nossas gerações. Então, a educação ambiental, ela é a primeira ação de uma estrutura pública para poder ser, de fato, estruturada e ser feita de forma correta para não depreciar os equipamentos e não degradar a saúde das pessoas que ali trabalham e têm acesso a esse resíduo. Então, tirar um catador como nós tiramos do lixão, né, e levar para um galpão todo estruturado, uma planta que não existe na América Latina, mas para estar recebendo um resíduo de 57% de contaminação, eu acredito que ainda tem um dever de casa que tem que ser feito, que é a educação ambiental, e só nesses mecanismos que a gente tem de divulgar a realidade do dia a dia, a gente pode acessar as casas das pessoas, orientar as pessoas, mas também o poder público, né, tem seu papel nisso. A gente sabe que hoje sai mais caro você transportar, levar para uma área de tratamento ali e o resíduo e levar para o aterro, porque são pagos pelo menos 4 vezes por esse resíduo. É mais caro você fazer isso do que você conscientizar as pessoas, incentivar as pessoas a separar, consumir também o que é correto, porque também tem um outro fator. Hoje em dia, são fabricadas diversas embalagens plásticas, que muitas delas, 30% no nosso caso, não reciclam na cooperativa. Mas como evitar essas embalagens chegarem nas cooperativas? Orientando. Se o senhor não souber que determinada embalagem que o senhor consome de cosmético não será possível reciclar porque ela tem uma pigmentação, se o senhor tivesse essa orientação antes de ir no supermercado, o senhor não iria adquirir. Não é nenhum tipo de boicote, é nenhum tipo de indústria. É um tipo de cobrança da Política Nacional de Resíduos Sólidos que fala que a logística reversa, ela de fato tem que funcionar. As empresas, desde o processo de fabricação, dos design, até a destinação desse resíduo, dessa embalagem para o mercado, ela tem que ser de forma circular. Não dá mais para aceitar um modelo de economia linear, onde as pessoas não se importam com o resto, não se importam com o depois, né? Então, e o dinheiro não é tudo. As pessoas acham que dinheiro é tudo. Não, fabrica aí, lança no mercado e tá bom. Não, isso aí vai ser prejudicial para todo mundo. Quem está agindo de forma irresponsável para quem está dentro desse processo, que são os catadores. Aline, só assim, eu acho que você quer participar do relato também. O relato realmente impactante, né, Ananda? Achei que você ia falar também. Assim, você pensar que hoje a melhor forma de organização dos catadores, que é em cooperativa, essas pessoas passam por essas situações por culpa desse processo anterior de a gente achar que na hora que descarta não é mais problema meu, na hora que eu descarto é invisível, como também é invisível o catador, né? Mas se essas pessoas que trabalham em cooperativa estão dessa forma, como estão as pessoas que não trabalham em cooperativa, ou seja, os catadores autônomos, ou autônomos que trabalham nas cidades com as carroças, aqueles que trabalham no lixão, quem são essas pessoas, Aline? Olha, nós catadores, a gente teve um reconhecimento enorme com relação ao papel da política pública em 2003. A partir de 2003, esse personagem ele foi visto. Mas até hoje, né, a gente está falando mais de 20 anos depois, a gente está vendo que ainda precisa de falar de catador. Mostrar que é um profissional reconhecido na CBO, que é uma profissão e que o poder público tem um papel, assim como a sociedade também tem, para com essa categoria. Então, hoje, nós temos leis, né, que quando esse catador ele é visibilizado, ele é incluso, tem leis hoje para regulamentar a sua atividade econômica, que são as leis das cooperativas. Nós constituímos nossas cooperativas com base na 5764, de 1971. Em 2012, surgiu a Lei Geral das Cooperativas de Trabalho. Então, são pessoas que têm todos os direitos ali previstos em lei e que isso tem que ser visto pelo Estado, né? E aí são amparados pelas leis ambientais. Então, todos os municípios têm leis ambientais que são estruturadas a partir da Política Nacional de Resíduos. Mas o que é hoje priorizado são plantas, né? São grandes empresas para tratar do resíduo. Na verdade, não é tratar o resíduo, porque quem trata resíduo é catador. Empresas transportam e aterram resíduos, né? Então, hoje, o que a gente faz? Catador, hoje, são 2.000, pelo menos, lixões que estão no Brasil, instalados em várias cidades. 2.000 lixões? 2.000 lixões. E a Política Nacional já foi postergado o seu prazo de encerramento dessa atividade por diversas vezes. Era para fechar em 2014 o prazo final.
Aí foi jogado para 2024, não fechou, não tem perspectiva de fechamento dos 2.000 lixões. Então, assim, o que a gente precisa hoje? Traçar um planejamento de forma transversal e integrado, uma política de fechamento humanizado desses lixões. Porque não é só o problema ali da multa que muitas das vezes o município recebe, que tem que fechar o lixão, não é só o transporte do resíduo e a destinação ali. São as pessoas que estão ali. Então, ali tem diversos pais de família, mães de família, que dali tira seu sustento, tem de fato crianças, mas tudo isso tem que ser tratado de forma transversal, tem que envolver toda a máquina envolvida para resolver aquilo ali de forma humanizada. E não simplesmente botar um cadeado, fechar, botar a polícia e achar que resolveu. Porque não resolve. As pessoas vão continuar gerando lixo. Isso aí vai ser saturado, porque o que fez aquele aterro, aquele lixão, né? No caso, aterro não, mas lixão não fechar, foi o trabalho do catador, porque tudo que deveria estar sido aterrado, ele devolveu para a cadeia produtiva. Então, durou mais tempo, né? Apesar de não ter que estar ali naquelas condições. Então, hoje a gente observa que há um despreparo para cuidar, não apenas, né, para lidar com catadores organizados e catadores autônomos. Então, qual a perspectiva hoje de incluir os catadores autônomos? Porque hoje a imagem que tem é muito negativa, né? Mas, assim, pode ser diferente. Basta incluir essas pessoas, que elas estão ali, porque é a forma do trabalho que elas encontraram para sobreviver. Então, como que você estrutura isso junto com eles? Não tem como oferecer algo para eles, tem que ser com eles, porque pode oferecer a melhor solução. Se não for junto dentro da realidade, da cultura deles, não vai funcionar. Então, hoje, um catador que está no lixão, no nosso caso da Sandicop, a Sandicop é constituída de 90% de catadores que saíram do lixão da cidade estrutural. E os catadores tiveram um processo de adaptação para trabalhar em galpões, que duraram pelo menos quase um ano, para eles se adaptarem a esses galpões alugados, porque é outra forma de trabalhar. E depois desses galpões provisórios, eles foram para os definitivos, que foi o complexo, e outras unidades construídas pelo Serviço de Limpeza Urbana. Então, eles já tinham uma forma ali, já teve uma nova adaptação de trabalho. Isso também tem que acontecer com os catadores autônomos. Eles têm que ter uma planta, ou, né, um projeto, um tipo de galpão, um modelo de galpão, onde eles possam entregar seus materiais, onde esses materiais não fiquem depositados em áreas públicas e que eles também não sejam violados seus direitos, porque hoje o que a gente vê é muito despreparo, doutora Nanda. Hoje a gente vê que os esforços estão mais para fazer a higienização das cidades do que, de fato, dar direito àquelas pessoas, para que as pessoas tenham melhores condições de trabalho e sua renda. Né? Então, a gente precisa hoje de dialogar muito, utilizar esses mecanismos para dizer que ali são pessoas e que precisam chamar essas pessoas para uma mesa, dialogar e conseguir para traçar soluções. Pois é, pegando esse gancho que você está falando, vocês falaram muito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Já faz mais de 10 anos, foi em 2010 que essa lei foi aprovada, e até hoje a gente fala das dificuldades de implementação. Queria saber, Ananda, assim, na sua visão, qual é a importância para os catadores, para gerar cidadania, dignidade aos catadores? Qual foi a importância da aprovação dessa legislação na instituição dessa política nacional e por que existe, na sua visão, essa dificuldade de implementação? Quais são os principais entraves para a implementação dessa legislação? Certo. Olha, João, Aline... eu penso o seguinte, a Aline colocou aqui muito bem. Hoje o catador ele é parte da política pública e participa, inclusive, da construção dessa política pública. E a lei ela foi feita junto com o catador, né? Então a gente vê, inclusive, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a própria figura do catador se coloca que ela tem que ser privilegiada no processo de coleta seletiva. Em relação à lei estabelece a responsabilidade compartilhada. Isso é muito importante. Reconhecer que a responsabilidade não é só do Estado, a responsabilidade é das empresas, a responsabilidade é das próprias comunidades, das pessoas físicas, né, que estão ali. Dentro no conjunto de empresa é do importador, é do distribuidor, é do comerciante, é de quem coloca, é de quem está consumindo, então, efetivamente, daquelas famílias. Então, isso é fundamental e a lei traz essa noção de responsabilidade compartilhada. A lei traz a ideia da economia circular, de se devolver, de colocar aquele produto que era um rejeito, que poderia ser um rejeito se não se reconhecesse o seu valor econômico. Então, aquele resíduo passa a ter um reconhecimento de seu valor econômico para, então, ser reintroduzido na economia, né? Então, por isso a ideia de circularidade.
e também a ideia da logística reversa, de alguns produtos, a responsabilidade não deixa de ser do município, deixa de ser do próprio empresário, no caso das pilhas, não é? Dos pneus e das embalagens. Então, há uma responsabilidade de quem colocou, o poluidor que colocou aquilo em circulação tem que fazer o processo reverso de retirar. Mas eu queria dizer uma coisa, você nos provocou no seguinte sentido, tá? Mas por que então esse cenário do que está na lei é tão diverso do que a Aline está colocando? E é mesmo. Porque a gente sabe que entre estabelecer no direito, né, prever o que deve ser e o que efetivamente existe um abismo. Foi dado um grande passo de uma categoria que sequer aparecia na classificação brasileira de ocupações e que hoje é reconhecida, é uma profissão, né, ali reconhecida, mas que a gente não dê esse segundo passo de encerrar esses lixões, né? A Aline coloca aqui que hoje há mais de 2.000, né? Essas são estatísticas oficiais, a gente sabe que eles colocam 1.100, mas na prática supera-se esse número. Que os municípios, mais de 30% dos municípios, continuam declaradamente encaminhando resíduos para esses lixões, ao contrário do que prevê a lei, não é isso? Continua favorecendo, embora a lei diga que as cooperativas contratação de cooperativados é prioridade, continuam contratando empresas para fazer esse trabalho, pagando melhor as empresas para realizarem esse trabalho. E é um trabalho que é só de limpar a cidade, mas não de selecionar, de triar. Porque, veja, o João fez uma pergunta importante. Qual é o trabalho do catador? O trabalho do catador não é só limpar a cidade. Muitas vezes nós, né, que não estamos vivendo essa realidade de pobreza extrema, nos propomos em ver a cidade limpa. Isso é um ponto. Limpar a cidade, qualquer empresa pode fazer. Mas pegar esse resíduo, entender o seu valor econômico, ter a tecnologia, que é uma tecnologia hoje reconhecida até no decreto do Diogo Santana, né, que é a tecnologia popular de coleta, que, vejam, é mais de 5 vezes mais eficiente do que a coleta seletiva, que não é realizada pelo catador. Isso são dados de estudos. E esse captador, ele tem essa capacidade de entender o que é reciclável, o que não é, de que forma que conhece. Então, a gente, às vezes, olha o trabalho informal. Eles são muito organizados. Mesmo o catador autônomo, João, é extremamente organizado. Ele vai saber olhar para não é, Aline? Ele sabe olhar para uma quantidade, de saber o que é reciclável, qual produto. A gente não sabe, eu não sei. Muitas vezes eu vou lá no mercado, eu não sei, mas o catador sabe qual que e sabe identificar. Então, é uma tecnologia fundamental que o catador tem, ele tria e ele faz esse aproveitamento. Isso, o que o município muitas vezes faz? Paga mal essa cooperativa, de uma forma que ela não consegue subsistir dignamente, ela não consegue assegurar os direitos previstos na lei do cooperativismo, que é o descanso semanal remunerado, que é as condições de trabalho adequada. Então, você não dá condição da cooperativa ser remunerada para garantir os equipamentos de proteção adequado, para garantir o descanso adequado a seus cooperativados, mas o município prefere pagar mais para uma empresa que só vai limpar a cidade, mas vai levar todo aquele resíduo para um aterro. E vejam, a lei autoriza o aterro sanitário. Para quê? Para aquele resíduo que a gente chama de rejeito, que ele não é um resíduo reciclável. Agora, o que a gente tem de aterro, esses aterros irregulares, são equivalentes a lixões. Porque você pega simplesmente a terra, coloca a terra, é literalmente isso. É aterrar no sentido de colocar terra em cima do lixo. E isso você vai ter um problema de contaminação de rios, você vai ter um problema de enchentes, de inundações, como a gente viu em Porto Alegre, é um caso seríssimo, que cada vez mais tende a acontecer. A gente vai ter um problema de emissão de efeito estufas, que já tem, né? Porque o lixo, esses aterros liberam uma grande quantidade de metano, que é um gás extremamente poluente, preocupante, que contamina, que faz mal à sociedade e gera efeito estufa, piora a situação, agrava a nossa crise climática. A gente tem uma maior produção e utilização de novas matérias-primas, porque a partir do momento em que esses produtos não estão retornando para a economia, não voltam a ser matérias-primas, vão ser enterrados, você, para criar novos produtos, tem que tirar mais petróleo, extrair mais petróleo, você vai ter que produzir mais vidro. Então, ou seja, o trabalho do catador, para além de tudo isso, tem a questão central, sua reinserção social.
Porque não adianta a gente ficar, vamos salvar a Amazônia, como o Alex fala, né, Aline? Vamos cuidar da natureza. Nós somos parte da natureza. Os catadores são natureza. Então, esse raciocínio binário, né, que vem de uma mentalidade cartesiana de ver o mundo, que é natureza, que não é, exclui essa dimensão social da sustentabilidade. Então, João, a gente tem muito o que caminhar. Só mais um ponto que eu quero trazer do que a Aline coloca como uma visão higienista que quer fazer coisas para o catador e não com o catador, e às vezes, como o direito pode ser violento. A gente tem uma lei em Porto Alegre que proíbe catadores, proíbe qualquer pessoa, aliás, proíbe a circulação de carrinhos na cidade. Então, pode parecer no primeiro momento para uma pessoa desavisada que, não, isso aqui só está querendo ordenar o acontecer da cidade, a vida da cidade. Mas ela tem uma razão de ser. Ela está dirigida a uma proposta higienista em que os catadores não estão autorizados a frequentar aquele ambiente. Então, o movimento tem se manifestado sobre isso, mas ainda há uma lei cuja a eficácia a aplicabilidade foi adiada, mas que está ainda no debate. Então, como é que o catador autônomo, Aline, vai fazer sem o carrinho, sem poder empurrar o seu carrinho? E aí você pode pensar que é uma lei, não essa lei que proíbe o catador autônomo de andar de carroça na cidade, é uma lei que incentiva o cooperativismo. Na verdade, me parece mais ser uma lei de perspectiva realmente higienista mesmo, de não querer o catador lá e de invisibilizar mais o catador e não invisibilizar menos por meio do cooperativismo. Mas o que você acha, Aline, assim, dos entraves para de fato a aplicação da política nacional? Como você vê, você que está no front mesmo, o que você tem visto de resistência para realmente fazer acontecer a política nacional de resíduos sólidos? A gente sabe que tem muitos problemas, tem muitos desafios aí a serem superados, mas ainda tem muitas cidades também que têm trabalhos belíssimos com catadores, que nos reconhece, que de fato celebra contratos que cobre, né, o serviço prestado, que remunera catadores, mas a gente sabe que não é nível Brasil, não tem muitos exemplos, né? Não é a regra, né? Acaba infelizmente não sendo a regra. Isso. Então você pode ver, o auxílio catador só existe em Minas e no Ceará. Então, assim, em períodos atípicos, tipo a pandemia, se tivesse todos os catadores no Brasil acesso ao auxílio, né, catador, não teria tido tão desastroso, né, como foi para toda a população, mas para catadores foi muito desastroso essa questão da insegurança alimentar, de ter que ser despejado no aluguel porque não tinha como trabalhar para ter a renda. Então, aconteceram de tudo. Então, essa questão da remuneração do catador ainda é um grande desafio. E aí eu queria trazer isso, que Brasília hoje tem contratos, né, agora celebrou contratos com a maior parte das cooperativas. São 40 cooperativas em Brasília. Mas, Sabine, como que é a remuneração do catador? As pessoas que nos assistem, às vezes, não têm a menor ideia sobre como é a remuneração do catador. É importante fazer essa pergunta, porque na mídia, né, o gestor público ele faz questão de falar dos milhões que paga as cooperativas, os catadores, mas, na verdade, há um serviço prestado, previsto em lei, né? É um serviço, o resíduo sólido ele é um braço do saneamento. Então, há um custo embutido nisso, e que, no caso das cooperativas, 90% é mão de obra. Então, as pessoas, minimamente, pela 12.690, no artigo 6º e 7º, fala que essas pessoas não podem ganhar menos que o salário mínimo. O que não, na verdade, nem todas conseguem cumprir com esse artigo, né? Porque a gente estava comentando aqui, tem cooperativas que têm uma renda, o catador ainda consegue ter uma renda até 2 salários mínimos, mas tem cooperativa que não consegue nenhum. Então, hoje a realidade é que os contratos, eles não cobrem 100% dos custos ali daquele serviço prestado. E a metodologia do contrato também não contribui para isso. Por exemplo, a gente tinha um contrato, nós conquistamos um contrato de catadores, o contrato da triagem, em 2017. Esse contrato, todo resíduo triado, classificado, comercializado pelos catadores, era pago na época R$350 a tonelada.
E esse contrato, ele previa algumas condicionantes que a cooperativa em si não conseguia cobrir para os catadores. A questão do pagamento da alíquota do INSS, e a gente sabe que quando o catador está dentro da cooperativa tem que pagar 20% para ter acesso a essa proteção. Era pago o valor mensurado, o valor ali não 100%, mas parte do valor do custo do equipamento de proteção individual, então a luva, a máscara, a bota, ali o avental, ele estava ali previsto. Tem um valor que era pago ali para manter a cooperativa regular, então a parte fiscal e contábil, todo o pagamento ele é feito, né, à base de nota fiscal, então toda essa trajetória de 2017 para cá foi o que manteve as cooperativas do DF regulares, e o catador, não 100% da sua totalidade, mas o catador, muitas partes dos catadores cobertos desses direitos. Então, tem histórico de catador que aposentou por meio da cooperativa, porque o contrato cobriu, né, esse valor, mas o que não é a realidade no país. Geralmente, os custos do contrato, os cálculos, é para ser o resto que deixa os catadores dividirem lá as sobras, né, do orçamento. Eles pagam por tonelada de rejeitos coletados, separados e tratados? É diferente. Aqui em Brasília nós temos 2 contratos. O contrato de seletivo é o que paga pelo custo da coleta. Uhum. Então, tem um custo lá daqui, 40% do valor custo da equipe é o valor do contrato. 40%, do valor total do contrato, 40% só é o custo da equipe. O motorista, né, os 2 coletores, o mobilizador, aí tem a equipe lá da rastreabilidade, do georreferenciamento, e do equipamento de rastreio, o profissional do georreferenciamento de rastreio. Mas 40% é o custo. E aí vem o custo do caminhão, o custo do combustível, né, a questão da plotagem, toda a parte de identificação e da comunicação. Então, tem esse custo. Mas, na verdade, só é beneficiado com esse valor do contrato da coleta a equipe que está envolvida nele. Então, os catadores que ficaram lá na base, esse valor não é dividido, rateado entre eles. Não há um rateio desse valor, porque não há sobras. Na verdade, algumas cooperativas ainda têm que complementar. Já o contrato da triagem, porque alguns estados é junto, aqui é separado. Esse da triagem, que eu gosto de utilizar como um exemplo para trazer, porque são várias formas que tem de você celebrar contrato com catadores, com cooperativas de catadores. Esse de 350, ele não pagava todos os custos da cooperativa. Mas, ainda assim, ele ainda é melhor do que o que está vigente agora. O agora aumentou a alíquota, foi para 585 a tonelada, só que o governo irá pagar pelo que ele entregar. E a gente sabe que hoje a rota do lixo ela é uma rota que é confusa, né? A rota dos resíduos. Hoje há mais uma atenção e uma estrutura para se destinar resíduo para o aterro de Samambaia do que para passar nas cooperativas e serem tratados. Então, hoje, pelo volume que o CLU entrega de todo o montante de resíduo que nós geramos em Brasília, está em torno de 3.000 toneladas, né, quase 3.000 toneladas dia, e o que vai para a triagem nessa planta que eu opero hoje é só 1.200 a 1.500 toneladas. Hoje, pelo que ele entrega, a gente não vai conseguir arcar nem pelo menos com o INSS total dos catadores que estão ingressos nessas cooperativas. Então, vai ter um retrocesso aí. Né? E há uma limitação também orçamentária quando é para contratar catador. Então, hoje, por mais que Brasília ela utilize, né, essa fala, né, que o melhor contrato do Brasil, é o lugar onde mais contrata cooperativa de catadores, mas é porque a quantidade de catadores também é maior, a quantidade de cooperativas também é maior. Mas o orçamento hoje, comparando hoje em torno de 20 cooperativas fazem coleta seletiva, desde 2018, que começou a se contratar cooperativas de catador fazer coleta em 22 cidades. Hoje, se você comparar o orçamento anual do governo dessas 20 cooperativas e das 3 empresas, é um cenário de 12 milhões para 20 e 37 milhões para 3. Então, é uma distância muito longa entre um contrato e outro. E os indicadores alcançados são mais distantes ainda. Os indicadores de qualidade da coleta feita pelos catadores é de entre 87% a 97% de qualidade desse material. Ou seja, praticamente nada se rejeita, nada vai para o aterro. Né? E quanto das empresas é aquele percentual que eu disse anteriormente de 57% de rejeição, 43% de aproveitamento. Então, é a metodologia que faz com que o aproveitamento seja baixo.
Então, a questão de compactar o resíduo, a questão de não efetivamente priorizar a educação ambiental. Então, tem um time de catadores que faz educação ambiental nessa cidade onde a gente faz a coleta. Então, essas pessoas são constantemente orientadas e são orientadas não só de forma prática, elas são orientadas para também acessar os equipamentos, né, de redes sociais para ela poder acompanhar o trabalho da cooperativa. E é um trabalho diário que a gente não vê nas empresas. Então, por isso que a gente recebe um resíduo ruim e tem um índice ruim. Mas hoje, doutor, o que eu vejo é que precisa se corrigir o sistema de coleta brasileiro. Então, eu já visitei alguns países e eu tenho propriedade para dizer que o cenário que a gente pode chegar. Então, assim, o sistema de coleta brasileiro hoje, ele não prioriza o tratamento. Se priorizasse o tratamento, a gente, trazer um exemplo para Brasília, a gente não era para ter só coleta seletiva ou coleta convencional. A gente era para ter a coleta seletiva do resíduo seco, a gente era para ter a coleta do orgânico, e a coleta poderia se chamar de coleta contínua, chamando de coleta convencional, porque hoje, com esse modelo, ainda assim, com 40 cooperativas, mais de quase 10 galpões de tratamento de resíduos, mais de 1.500 catadores atuando diretamente nesses galpões, ainda assim a gente aterra em torno de 500 a 600 toneladas dia de materiais recicláveis no aterro de Samambaia. Então, aonde está o erro? O erro está em não universalizar a coleta seletiva apenas com cooperativa, porque já está mais que provado desde 2016, quando iniciou o trabalho de coleta seletiva com cooperativa de catador, que com empresas é inviável. Então, já tem esse indicador de aproveitamento e de aceitação. O sistema de coleta precisa ser inserido no sistema de coleta, a coleta orgânica, porque o orgânico não é lixo e o orgânico tem que ser reciclado. Tem agora várias políticas da coleta de orgânico em andamento, sendo até na consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente, porque a gente já está provando que o orgânico, ele dentro da coleta tratado como sem importância, ele vai prejudicar o reciclável, porque é isso que eu estou te falando, eu não consigo tirar nem 50% do reciclável que chega pela coleta seletiva pelas empresas, porque vem orgânico misturado, e também vai prejudicar a fração do rejeito, porque o orgânico vai com rejeito, com o nome de convencional para aterro, e aí vai gerar tudo que a doutora Nanda acabou de narrar, que a gente está assinando acordos internacionais e até acordos também nacionais para mitigação dos gases de efeito estufa, falando que até 2030, 2050, a gente vai estar assim assado, quando, na verdade, na prática, no dia a dia, a gente só está piorando ainda na forma que a gente está naturalizando o manejo dos resíduos, indo só para aterros. De qualquer forma, a gente está indo na contramão de que vários países estão fazendo para mitigar e para se corrigirem e preservar suas gerações com relação aos resíduos e com relação às emergências climáticas. Então, o Brasil precisa falar, parou. Agora, vamos pegar aqui a fração de orgânica que nosso povo está gerando, a mais de 50% dentro do estudo da ABRELP, dentro do relatório da ABRELP, que eu estava lendo, mais de 50% é de resíduo orgânico. Todo mundo sabe disso. Você gera em casa, você tem um saco enorme de resíduo reciclável, mas é volume. Quando você pega o outro, que é pouco, é orgânico. Isso vai para aterro. Então, como que resolve isso? Inclui a coleta do orgânico, investe em pátios de compostagem, investe em plantas de biogás e a gente vai conseguir dignificar o trabalho dos catadores nas cooperativas, vai diminuir a quantidade de resíduo orgânico indo para aterros e precisar ampliação de áreas públicas para estar aterrando o resíduo orgânico e que tem que ser trabalhado também esse orgânico dentro das casas das pessoas, porque também tem que se fazer a gravimetria desse orgânico para saber o percentual de desperdício dentro de um cenário de fome. Então, tem várias coisas que têm que ser feitas. A gente escuta muito falar assim, não adianta fazer você separar o lixo na sua casa, orgânico e seco, porque chega lá, quando passa o caminhão, eles botam tudo no mesmo lugar e levam. É essa a realidade que a gente tem no Distrito Federal mesmo? As pessoas têm muito esse retorno pra gente. Elas falam, não vou separar não, porque eu separo, meu vizinho não separa, vem um caminhão, junta tudo e leva para algum lugar. No meu condomínio tem muito claramente resíduos não recicláveis, recicláveis e garrafas. A gente sempre lá em casa faz separadinho, mas aí fica ouvindo, não, mas realmente o caminhão vai lá e bota no lugar? Vocês têm essa noção? Com cooperativas, a forma que é o treinamento, a gente sabe que a gente sabe trabalhar, mas até para prestar serviço você tem que ser capacitado. Então, dentro do treinamento para os catadores fazer coleta seletiva, se o saco tiver muito pesado, ele está na lixeira do reciclável. Mas se você pega um saco de resíduos e ele está pesado... Provavelmente é só orgânico, muito orgânico, né? Não, aí a gente ainda sente o barulho da latinha, a gente sente a garrafa de plástico.
mas você tem que doer ali no coração e deixar aquele saco. Porque a pessoa botou o reciclável junto com o orgânico naquele saco. E já as empresas não. O que ela faz? Ela basculha o contêiner todinho dentro do compactador. E ali vem aquele saco junto, que é prensado com resíduo filé de quem separou no saco só reciclável e chega isso pra gente. Ô, Ananda, especificamente, assim, voltando para o tema da saúde e da segurança, me parece que investir nesse processo, no aprendizado anterior ao descarte, acho que é um consenso que é um grande avanço no cuidado com as condições de saúde das pessoas que trabalham na catação. Mas que outros mecanismos você acha que a gente pode ter para prevenir, dentro dessa ideia de cultura prevencionista, prevenir adoecimento, prevenir acidente de trabalho nas cooperativas por parte dos catadores? Olha, João, é importante a gente lembrar, quando a gente está falando de município contratando a cooperativa, como a lei, a legislação tem tratado como algo prioritário, até a Constituição, né? A Constituição prevê que a legislação deve incentivar o cooperativismo. Então, quando a gente pensa nisso e pensa também que a lei da terceirização, né, que trata do trabalho temporário, prevê a responsabilidade solidária, né, prevê a responsabilidade daquele ente público ou daquele contratante, mesmo uma empresa, que terceiriza o serviço para que ele seja prestado, se ele for prestado no local por ele definido, né, ou no próprio local previsto pelo órgão público, onde o órgão público opera, ou em algum por ele indicado. Quando a gente pensa nessa responsabilidade, a gente tem que entender que há, então, uma obrigação de garantir que esse trabalhador, que essa trabalhadora catadora, que está amparado por esse contrato, tenha todas as condições para prestar o serviço com observância de todas as normas regulamentadoras que tratam da saúde e segurança do trabalho. Então, um catador e uma catadora, ela tem que ter um contrato que viabilize a compra de equipamentos de proteção individual. Máscaras que vão proteger, que vão impedir que esses gases que são eliminados sejam absorvidos caso esses desmaios, esse mal-estar. Luvas que impeçam que esses trabalhadores tenham contato com materiais pérfuro-cortantes, que são, como a Aline coloca, eliminados equivocadamente, conjuntamente com o que é material reciclado. Materiais, mais do que equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. A gente sabe que tem esses maquinários de prensa que são muito arriscados, esses caminhões que trazem uma grande preocupação em relação ao trabalho que é prestado cooperativa. Ali há uma grande quantidade de materiais combustíveis, pode acontecer incêndios nessas cooperativas, colocar em risco toda aquela comunidade. Então, o que tem que ser feito? Como garantir tudo isso num cenário em que os catadores e as catadoras têm recebido menos de um salário mínimo no rateio, né? A realidade é essa. São poucas as cooperativas que podem dizer que conseguem, depois de pagar todos esses custos, ratear. Então, a sociedade precisa olhar isso, né? O poder público, as empresas, como a realidade que enfrentar essa realidade e dizer: remunerar mal esse serviço é impedir que essa segurança, que esse serviço seja feito de forma segura. E aí não adianta bater a fiscalização para apontar, para multar, para impedir, viabilizar a realização do serviço, se o próprio poder público não valoriza esse trabalho. Né? Se não só o poder público, mas as empresas que se beneficiam da catação, que colocam em notícias, que divulgam notícias, capitalizam em cima dessas notícias de que estão incentivando, prestando serviço socioambiental, e até o próprio poder público faz isso, mas não remunera esse trabalho. Porque aqui é importante dizer, porque a Aline é muito entendida do tema, então traz em detalhes a questão da remuneração. Mas para quem está de fora, eu vou simplificar. Muitas vezes o que se paga para o catador se compreende que a remuneração que ele deve tirar é a venda, é o que ele ganha com a venda. Ou seja, peguei, fiz todo esse trabalho que ela expôs, que é um trabalho de educação ambiental. Um monte de coisa que não era para estar lá.
me expus, né? Prestei um serviço socioambiental de educação, porque para que a gente que mora aqui no plano pode não identificar isso, mas o trabalho que é feito Brasil afora é porta a porta pelos cartadores. Eles são os grandes educadores ambientais. Eles batem, eles ensinam na hora que eles vão retirar, falar assim, olha, você separou, mas esse aqui, olha, não recicla. Então, da próxima vez que eu passar, eles fazem esse trabalho, que não é só um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de socialização, porque é só talvez naquele momento que aquele morador vai ter contato com uma pessoa de outro lugar da cidade, né, para poder interagir olho no olho e ver essa pessoa e aprender com ela. Então, todo esse trabalho de triagem, né, você está vendo que é um trabalho difícil, tanto é que as empresas não conseguem alcançar os resultados que os catadores conseguem por meio da tecnologia popular de reciclagem que eles desenvolveram. Todo esse trabalho é remunerado assim. Não, eu estou te dando um material que tem um valor e venda. Venda, que isso vai pagar todo esse serviço. A preço, inclusive, baixo, né? Compra-se esse material, só se remunera por isso. E ainda basicamente assim, acaba sendo resumido a isso, preço né? muito baixo. Sim. As pessoas realmente ainda acham que catador dá o resíduo e tá bom. E não só pessoas, né? A gente tem hoje um equívoco do resultado de um decreto que foi importante naquele início, no princípio, né? Que é o decreto 5.940 de 2006, que é a doação do material reciclável para as cooperativas de catadores, mas às vezes aquele material que ele está coletando naquele órgão não paga nenhum combustível. Exato. E ele tem que pegar, porque há um compromisso, né? Legal ali. Mas é isso, muitas prefeituras também, elas acham que só doar o material para a cooperativa, para aquele grupo, ela está cumprindo com as suas políticas, né, sociais e ambientais, quando na verdade há um serviço entregue ali para a comunidade em benefício da sociedade. Perfeito. E também do poder público, e que eles julgam o pagamento, são eles que julgam para a gente, e não a gente fala o preço que custa para você estar exposto àquele resíduo, àquela determinada X horas ali, né, naquelas condições. Então, por isso que é importante a gente ter o sistema de justiça próximo, porque não há um sindicato, uma estrutura onde os catadores, onde está lá referenciado um teto, não há, tem o piso dos catadores, o custo é isso. Não existe. A gente mesmo aqui em Brasília, quando a gente foi fazer, teve um estudo feito aqui em Brasília para orientar o GDF, quanto que custava o serviço dos catadores nas cooperativas. Saiu lá, eu até divulguei, compartilhei em um dos grupos de trabalho que eu participei com a doutora Nanda, que acho que foi até no Pará, apresentei o resultado do estudo. Um custo de um catador, ele custa até R$4.400 no seu posto de trabalho. Mas o Estado não paga isso. Prefere pagar isso e até muito mais para transportar a terra, mas para pagar o catador não paga. Então, tem que, de fato, ter essas parcerias para mostrar o custo. E aí, sim, quando o Estado estiver cumprindo, de fato, com a prestação de serviço dessa galera, aí você vai ver que vai ser muito mais fácil mostrar esse serviço de qualidade, eficiente para a sociedade, para o Estado, vai minimizar esse resíduo, a quantidade de aterros que nós temos no país, e quem ainda não abriu, que está colocando de forma irregular, ele vai conseguir mensurar isso dentro dos seus planos. A condição que não precisa mais ter um lixão, quando você, de fato, você coloca ali uma metodologia de tratamento, né? Estrutura isso, inclusive. Mas hoje eu vejo que o principal de tudo é isso, a participação, certo que todo mundo é responsável. Mas hoje, se pelo menos a população ela separasse e chegasse esse resíduo de qualidade para a gente, mesmo que o Estado não contrate, mas ainda assim chegaria um resíduo de qualidade. Porque é bem pior quando você não tem contrato e ainda recebe um resíduo de pior qualidade. Mas isso é uma disputa que, infelizmente, nós não temos fôlego, né? Porque é uma briga com empresas grandes, né? São empresas há muitos anos prestando esse serviço para o município, então, onde o catador ele não tem nem espaço para negociar, para dialogar. Aqui em Brasília, a gente entrou com 7% dentro do contrato das empresas. Hoje, a cidade que a gente faz, 20 cidades, é o referente a um pouco mais de 7% de recuo do contrato com as empresas. E a gente entrega um serviço de qualidade que é ampliar. Mas para ampliar é fazer com que as empresas entreguem esses contratos de volta para o Estado contrata os catadores. Mas eu tenho esperança, eu acredito nas pessoas, eu acredito também nas crianças, porque as escolas, a gente vê também como uma estratégia
para que a gente alcance as crianças possam tornar essa próxima geração uma geração mais consciente, para que, de fato, tudo que a gente narrou aqui, de relações do impacto climático, de indignificar o trabalho dos catadores, de ter mais lixões, de postergar prazos legais para que as pessoas não buscaram se adequar, para que tudo isso seja evitado numa geração onde os adultos, que são crianças hoje, eles poderão se comprometer e saber o que é certo a fazer e eles impulsionar a celeridade disso. Né? E não a gente tentar corrigir adultos que eles camuflam suas condutas, não se engessam para mudança de hábitos e a gente só postergue as coisas que de fato não prejudicam o outro, mas prejudicam nós todos. Prejudicam um planeta que não tem um segundo planeta. Costumo falar isso também. Porque a gente só fica falando, salvar o planeta. Não queremos salvar o planeta, nós queremos nos salvar. E para nos salvar, precisa salvar o planeta, porque é nele que a gente está. Só temos ele para viver, né? Sim. Pessoal, esse tema é realmente muito complexo. Eu vou dizer a vocês, eu acho que assim, eu aprendi demais nessa conversa com vocês. Demais mesmo. Talvez a gente até tivesse muitas outras coisas ainda, muito para falar, muitos contextos para explorar, muitas peculiaridades de tudo, como essa cadeia produtiva da reciclagem funciona. Mas eu acho que, assim como eu, todas as pessoas aí que nos assistem, que nos assistiram, aprenderam muito a entender, aprenderam muito sobre a realidade, sobre como realmente acontece a partir da voz de uma pessoa que está inserida nisso, que tem propriedade de verdade no local de fala, assim, enorme. Acho que a gente agradece muito, né? Nós do Tribunal somos muito gratos pela sua participação aqui, Aline. Eu queria, para a gente poder encaminhar para o final, que vocês pudessem dar uma mensagem final sobre o tema, sobre uma mensagem final do que vocês quiserem, para a gente encerrar, concluir por hora essa nossa conversa aqui. Pode ser, Aline? Eu quero agradecer a vocês, assim, tentei ser menos formal possível, para eu não consigo olhar para vocês sem chamar de doutor, doutora, mas dizer que, como catadora, eu fico muito feliz de poder estar aqui sendo um instrumento de fala e de posicionamento da minha categoria, ainda mais uma categoria que a maioria são mulheres, e mulheres que estão aí no seu trabalho gerando vários impactos para a nossa sociedade, mas muitas das vezes deixando a sua própria saúde, né, nessa conta e risco. Então, fico muito feliz de poder participar desse videocast, desse Papo Seguro. De fato, é a segurança que a gente precisa e a garantia. E sem esses diálogos, sem chegar até vocês, levar toda essa situação da nossa base, nossa realidade, a gente não vai ser visto e a invisibilidade só aumenta. Mas quero agradecer, de fato, agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Se você ainda não recicla, nunca é tarde, recicle. Sempre em todas as cidades tem catadores, né? Nós temos catadores, somos mais de 1 milhão no país, e esses catadores, eles precisam de vocês, nós precisamos de vocês. E não trate o lixo como qualquer coisa. Pense agora que o que você foi lá no supermercado, você comprou, consumiu, descartou, pense que não acabou ali. Pense que é só o início daquele produto ali. E que pessoas vão pegar, ter acesso ao seu resíduo, pessoas vão vender o seu resíduo e elas vão ter o seu dinheiro, sua renda, o seu salário com o seu resíduo. Então, pensar que você gera trabalho e renda, sim, para 1 milhão de pessoas nesse país. E eu diria que, na verdade, nós precisamos de vocês também. Realmente, obrigado pelo seu relato, pela sua mensagem. Ananda. Bom, estava vendo há pouco uma estatística da ONU de que nós temos mais partículas de microplástico nos oceanos do que estrelas nas galáxias. É algo realmente muito preocupante. E quando a gente para pensar nos grandes impactados pelas mudanças climáticas, pelas poluições dos rios, dos lençóis freáticos, as pessoas que mais têm preservado, que menos têm poluído, que menos geram, que menos consomem, né? E sobretudo, no caso dos catadores, que mais contribuem
para que haja uma mudança em relação à degradação ambiental são as que mais sofrem, o que a gente chama de racismo ambiental. Porque aí quando tem enchente, ou quando tem um aumento da temperatura, os primeiros afetados são as pessoas mais pobres, são as pessoas negras, são as pessoas que estão em favelas, que estão em ocupações inseguras. Então, mas eu penso o seguinte, eu quero, junto com você, Aline, com o João, hoje esperançar. Você falou que você tem esperança, eu também tenho esperança. João trouxe aqui a questão da coleta seletiva e foi importante você trazer esse grande mito que se estabeleceu, porque eu acredito na capacidade das pessoas realmente serem reeducadas a partir da coleta. A gente vive aqui em Brasília, a gente vê que as pessoas, talvez seja uma das poucas cidades no Brasil que observam a faixa de pedestres. Isso aconteceu a partir da educação, né? A partir de campanhas. E é possível também, se a gente tiver seriedade, tiver investimento, tiver compromisso, que as pessoas desmistifiquem essa ideia de que tudo vai virar um grande... que não vai adiantar nada fazer aquela coleta, e possam entender que aquele momento, ela nem vai separar, eu diria, ela não separa, não precisa nem separar o lixo cheio, seco do orgânico, basta não misturar, não é isso? Basta você refletir antes de colocar na lixeira. Se você não misturar, o quanto você vai estar ajudando é algo inimaginável, incalculável. O ganho isso para todos, tanto para os catadores como para toda a sociedade. Então, a minha mensagem hoje é a mensagem da economia circular, né? Que é: não consuma, reduza, as 3 R's, né? Primeiro, reduza. Segundo, reutilize. Terceiro, recicle. Obrigada. Muito bem, obrigado, viu, Ananda, Aline. Obrigado pelo tempo de vocês, né? Por terem participado aqui desse programa, ter contribuído com uma conversa que foi tão rica, acho que para todo mundo, para mim, principalmente, é uma conversa muito inspiradora, né? E que seja uma gota de inspiração para todas as pessoas que também utilizaram o seu tempo para aqui nos assistir. E aos que nos assistem, né? Que pensem na valorização desses profissionais, repensem atitudes, apoiem iniciativas governamentais, empresariais, populares, porque eu acho que assim nós ajudamos a construir um mundo melhor, um mundo mais democrático e um mundo mais sustentável. Fica minha mensagem de agradecimento, de verdade, a vocês. Esse foi mais um episódio, então, do nosso Papo Seguro. Espero que tenham gostado. Sigam o nosso tribunal nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Acompanhem os nossos próximos episódios. E lembrando que de nada vale garantir trabalho sem garantir saúde e segurança. Um grande abraço e até a próxima.